Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor hoje e nós vamos falar hoje sobre algumas progressões. Para me acompanhar hoje está o professor Marcos, para me ajudar nisso, né? Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, professor. Nós vamos dar uma sequência, né? Vamos dar uma sequência em sequência, né? Olha só, vamos continuar em sequência. Então, muito bem-vindos aí os professores, alunos. Por favor, participem do chat. Estou aqui justamente para acompanhá-los, né? E aguardo aí as respostas provenientes aí de vocês. Ok? Professor Jonas, a aula é sua. Beleza. No termo de sequências, nós temos que olhar, toda sequência, como já foi falado algumas vezes, ela tem uma norma. Ela segue uma norma, ela segue um padrão, ela segue uma definição. Essa definição de sequência, sempre que nós enxergamos, você tem que localizar. Se a sequência não tem definição, ela não é uma sequência. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ela tem uma sequência. Ela se acrescenta 1 a todas essas sequências. O que eu quero que vocês entendam e passe aí ao contexto é identificar essa sequência. Essa sequência pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode acontecer de tudo, digamos assim. Só que vocês têm que prestar muito bem atenção nesse tipo de sequência. Nesse tipo de sequência que vocês vão encontrar, olhem o seguinte. Passa o slide para mim, por favor. No slide na tela de vocês aí, está uma sequência. Eu vou deixar vocês pensarem, vocês refletirem. Eu acredito que muitos já viram isso. Inclusive, em concurso público já caiu. Inclusive, um exercício desse já caiu em concurso público. Em vários lugares. Então, deem uma olhada, está o seguinte. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual é o próximo termo dessa sequência? Eu vou deixar uns 5 minutos, porque essa daí é bem complicada, e vocês vão respondendo no chat. Quem descobrir, coloca a resposta no chat, que nós vamos já respondê-las para vocês, tá bom? Bom trabalho!
Ó, Jonas, é o seguinte, nessa sequência 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19, qual é o próximo número? Então nós temos aqui, ó, o Marcos, meu xará, falou 22, o Pedro, 20, Nicole, 21, Gabriele, Maria, Paulo, Antonielle, David, né? Falaram, e vários outros, né? Falaram 200, né? Agora, Jonas, qual é o certo? Eu aqui pensando, né? Eu já estava pensando no seguinte, fala 200, fala 200. Então vamos lá. Senhores, a questão é a seguinte aqui. Matemática não é só números. Nós temos que identificar outras coisas, né? Nós temos que identificar as letras. Então, por exemplo, nessa sequência, escuta a minha fala. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Curiosamente, o próximo número é o 200. Todos iniciam com a letra D. Essa é a sequência. Então, nessa sequência, nós podemos identificar um padrão, começando com a letra D. Curiosamente, de 19, não tem nenhum outro com a letra D até o 200. Incrível, né? Se vocês identificarem, como muitos falaram, 21, 22, poderia tentar identificar alguns contextos relacionados à questão, né? Então, nós temos o seguinte, prestem muita atenção, olhem para o exercício, identifiquem o padrão dessa sequência. Lembrando, sequência tem um padrão. Esse padrão tem que identificar conforme for. No próximo slide, na próxima atividade aí para vocês, nós vamos identificar o seguinte. Nesse slide, vocês vão identificar o padrão, claro, né? Ele existe um padrão aí no contexto que está assim, ó. Escreva os 5 primeiros termos de uma sequência dos números ímpares positivos. Ímpares positivos, hein? Olha a dica. Ele quer saber qual que é o 10º termo. O A13 é a simbologia para o 13º termo. E ele quer saber qual que é a lei fundamental, né? Ele quer saber o termo geral, ele quer saber quem rege essa nomenclatura. Por exemplo, na questão que nós passamos, era a letra D. Então, eu quero saber quem rege, como que é, qual que é o termo geral. Eu acredito que uns 3 minutos para eles, tá bom? 3 minutos é o suficiente. Beleza, então vamos passar uns 3 minutos para vocês. Respondam no chat as respostas A, B e C para vocês fazerem, tá bom? 3 minutinhos aí a gente já retorna com a resposta, tá bom? Ok.
Olá, Jonas. Pessoal, estou gostando de ver aí a participação, viu, Jonas? Muitas pessoas olha, participando, né? Marcel, Mirelle, Guilherme, colocaram, por exemplo, na item A, né? Falaram que é 19. O Gustavo, o Pietro, Júlia, né, falaram no item B 25. A Ana também falou. Né, teve o Andrei, disse que é de 2 em 2. O item C. O Carlos falou 2N menos 2. Nossa, participação aqui muito boa. Obrigado, Ingrid, Alex, Raíssa, Carolina. Então vamos ver aí a resolução. Jonas, por favor. Beleza, eu vou fazer essa resolução de duas formas. Vou fazer ela literalmente duas vezes, né? Se vocês olharem na tela de vocês, eu vou colocar a primeira resolução de resposta. Então eu tenho, começando pelos ímpares, né? 0 não é ímpar, né? 0 é par, né? Então começa pelo 1. Começa pelo 1. Então eu tenho 1, 3, 5, 9 e assim por diante. O 10º termo é 19. Aí eu consegui localizar o 10º termo. O 13º termo é 25. Então, encontrei o 13º termo. A lei fundamental é 2n menos 1. Mas vem cá que eu vou ensinar para vocês, para a gente tentar localizar aqui. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho 1, 3, 5, 7, 9. Esse daí eu já tinha mostrado para vocês, né? Aí eu venho 11, 12, desculpa, 13, 15, 17, 19, meu 10º termo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10º termo, né? Minha posição 10 aqui, né? Então, meu 10º termo ali, eu consegui localizar. Beleza, essa era a questão A. Na questão B, se eu continuar, reparem no seguinte, eu vou tentar deixar uma definição. Essa definição que nós temos que localizar é o seguinte. 10, 19. Eu poderia entender que 10, o dobro, é 20, não é? Então, o dobro de 10 é 20. Se eu tirar 1, dá a minha posição. Reparem no próximo termo. Meu A, 13. Então, minha posição, no caso, é 13. O dobro, 26. E se eu tirar uma? Se eu tirar 1 aqui, dá a minha posição 25 que eu gostaria de localizar. Então, esse é uma das formas que a gente consegue localizar o termo geral. Ou seja, meu termo geral, que era a questão C, que era meu AN, N a gente sempre simboliza como posição. Então, eu tenho N, no caso aqui, só que é 2 vezes. Então, 2 vezes N menos 1. Ou seja, 2N menos 1 é o meu termo geral, como muitos responderam aí. Não é isso mesmo? Exatamente. Tá, o Marcelo, o Rodrigo, então vários aqui responderam 2N menos 1. Então, parabéns aí, pessoal. Né? Estou gostando da participação de todos, viu, Jonas? Está muito boa a participação. Muito legal mesmo. E esse termo geral serve para qualquer número, né? Qualquer posição, eu consigo localizar qualquer número dentre esses termos ímpares, né? Exato. Então, eu posso determinar o A30, o A40, qualquer valor, né, ímpar que eu deseje. Então, vamos para mais uma atividade? Vamos ver se eles estão bom mesmo e se conseguiram entender o que a gente estava explicando aqui. Na próxima atividade, eu tenho uma sequência. Eu tenho a mesma ideia de sequência numérica. 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. Nesta sequência, qual é o 6º termo? O A6. Qual que é o 7º termo? O seguinte. E a expressão do termo geral. Então, eu quero localizar aí qual que é o termo geral dessa expressão, beleza? Uns 3 minutinhos para eles? 3 minutos é o suficiente, hein, pessoal? Preste atenção na sequência, ok? 3 minutos.
Olá. Pessoal, voltamos aqui, olha, quero agradecer aqui a Ágata, a Isabela, a Heloísa. O pessoal está afinado, viu, Jonas? Tá aqui, olha. Falaram o seguinte, que o item A é 36, que o B é 49 e que o item C é N ao quadrado. E teve gente que colocou N vezes N por causa do chat que não deu para escrever. Então, ó, o João, a Luíse, Daniel, a Sara, né? Agradeço também aqui a professora Eliane, a professora Vera. Olha, muito legal aqui a participação de vocês. Então, vamos para a resolução, Jonas? Vamos lá. É muito bom a participação de vocês. Esse daí é uma questão, no caso, essa sequência, é de identificação mesmo. Muitos mataram aí, como o Marcos colocou, que é uma questão de potência, é um termo ao quadrado. Na tela de vocês, primeiro, eu vou colocar a resposta e depois eu vou no flipchart resolver para vocês. Então, eu tenho o sexto termo, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 7 ao quadrado é o sétimo termo. Então, 7 ao quadrado, 49. 7 vezes 7. N ao quadrado, reparem sempre na posição. Então, N ao quadrado. Se vocês olharem, então, na sequência, todos os termos dessa sequência, nós temos como os termos ao quadrado. Então, nós temos 1 ao quadrado, que é o primeiro termo, 2 ao quadrado, que é o segundo termo, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado e, no caso, 36, que é o sexto termo ao quadrado, e 49, que é o termo ao quadrado. Reparem no seguinte, cada um representa uma posição. Essa posição é sempre desse azinho no canto inferior direito de vocês. Essa posição a gente chama de N, é uma posição que o termo ocupa nessa sequência, né? Essa posição N, então a gente chama de N ao quadrado. Ela é o termo geral. Para qualquer número desta sequência, para qualquer posição desta sequência, nós vamos ter N ao quadrado. Não é isso, Marcos? Exatamente. Né? Olha, a Ana também escreveu aqui. Eu gostaria de agradecer a todos a todos os alunos que estão acompanhando. Né? É que são muitos alunos, então, mas olha, tá boa a participação, eles entenderam, né? Então, beleza, vamos para uma outra atividade? Vamos, só que Vamos agora lá. a gente vai fazer o contrário. Eu vou te dar o termo geral e eu quero a sequência. Respondam lá a sequência entre parênteses, tá? Então, na atividade 3, ele pede o seguinte, determine os 5 primeiros termos da sequência, cujos termos gerais estão expressos a seguir. Então, sempre em números reais, né? Números naturais inteiros positivos. Então, eu quero saber na questão A, quais são os 5 primeiros termos dessa sequência. Na questão B, os 5 primeiros termos. E na questão C, os 5 primeiros termos. Quanto tempo você acha que a gente pode dar para ele, Marcos? Eu acho que uns 4 minutinhos, acho que tá bom, né? Para o A, 4 B e minutos. C. Eles estão ficando fera nisso. Então, beleza. 4 minutinhos aí para vocês e a gente já retorna com a resposta, tá bom? Ok.
Olá, pessoal. Então, retornamos aqui, né, para resolver aqui as três alternativas. Então, o Nicolas, Pedro, Carol responderam aqui, o Guilherme, mas nós vamos para a resolução. A Yasmin, o João Henrique, Gabriel, Jussara, né? Agradeço também a participação do professor Marcelo, né, da professora Vera, do professor Silvio, do professor Isaac, professor Rafael, né? E nós temos aqui ó, o Jefferson, Gustavo, Samuel, Ana. A participação aqui é intensa e eu não sei se o resultado está certo ou não. Quem vai explicar isso daqui vai ser o professor Jonas. Jonas, por favor, vamos verificar aqui se eles acertaram ou não. Beleza. Nessa questão, como é o contrário do que eu estava passando para vocês, eu estava passando o termo geral, eu estava passando a sequência e encontrava o termo geral. Nessa daí é o contrário. Eu te dava um termo geral e eu queria uma sequência. Na tela de vocês eu vou só colocar a resposta, mas eu vou fazer passo a passo. Então, no primeiro, a resposta, 3, 5, 7, 9 e 11. A segunda, que é de 3N, 3, 6, 9, 12 e 15. A terceira, a C, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Reparem no seguinte, eu vou fazer passo a passo com vocês, mas quem não conseguiu entender até agora na aula, tomem sempre cuidados alguns aspectos. Então, vem comigo. Senhores, então eu tenho o termo geral. Eu tenho, mentalmente, eu tenho uma sequência. Então, mentalmente, a minha sequência, que eu quero os 5 primeiros termos, é 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha sequência mental, digamos assim. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Então, essa sequência. Essa sequência, aplicando no termo geral, eu vou encontrar uma nova. Então, eu tenho o seguinte. A1. No lugar do N, se vocês olharem, apareceu 1. Então, eu tenho 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Encontrei o primeiro termo. Vou para a segunda, o A2. O A2 vem na mesma ideia. 2 vezes meu N, que se tornou 2, mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Montei a segunda questão aí da sequência, né? Vou para o terceiro. O A3. 2 vezes 3, mais 1. 2 vezes 3 dá 6. Mais 1 dá 7. No próximo, o A4. Meu A4 é 2 vezes 4, mais 1. Então, no lugar do N, eu estou substituindo a posição que eu quero aqui da sequência. Então, 2 vezes 4 dá 8. Mais 1, 9. E o último termo, que é meu A5, que ele estava solicitando, é 2 vezes 5, mais 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Essa é a sequência. Acredito que a maioria tenha acertado essa, né? Então, essa é a sequência da primeira. Vamos fazer a segunda. De novo, passo a passo, com calma, né? Então, eu tenho uma sequência mental. 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é uma sequência mental que eu tenho aqui para simbolizar a sequência que eu vou montar. Então, essas são as posições. Então, eu venho A1, 3 vezes. No lugar do N apareceu 1, substitui 1. 3 vezes 1, 3. Então, é o meu primeiro termo aqui, ó, da sequência. Vou para o próximo. A2, 3 vezes 2. Então, substituir aqui, 3 vezes 2, 6. Então, substituir na sequência, o próximo termo, no caso aí, é 6. Eu venho para o meu A3. 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Então,
meu próximo termo aqui da sequência, dá 9. Vamos para o próximo. Meu A4. 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, o meu próximo termo aqui, ó, 12. E, por último, meu A5. Então, 3 vezes 5, 15. 15 é o meu próximo termo e esta é a minha sequência. Beleza? Tranquilo aí, Marcos? Alguma dúvida no chat, alguma coisa? Não, tudo tranquilo aqui. Beleza. Então vamos para o último. Para o último, ele apareceu, acho que apareceu primeiro assim, né? Menos 2 menos n. Eu vou inverter para vocês identificarem, né? Então eu tenho menos n menos 2. Então, eu vou partir dessa sequência. Meu primeiro, então, mentalmente, qual que é a sequência que eu quero? Então, as posições que eu quero mentalmente são essas, 1, 2, 3, 4 e 5. Dessas posições, eu vou substituir devagar. Então, vamos lá. A1, substitui no lugar do n. Os termos aqui são o quê, Marcos? Positivos ou negativos? Os termos são positivos. Positivos. É o n pertencente aos naturais menos o zero. Isso mesmo. Se eles são positivos, eu tenho que fazer o que a gente chama aqui de regra de sinal. Eu vou fazer, não há necessidade, muitos fazem de cabeça direto, mas eu vou fazer para vocês localizarem. Então, eu tenho o menos que estava na questão, mais 1, menos 2. Regra de sinal. Me ensinaram assim, sinais diferentes dá negativo. Menos 1, menos 2. Eu devo 1, eu devo 2, continua, né? Deve 3. Então, meu primeiro exemplo aí, eu vou dever 3. Então, na sequência aqui, ó, menos 3. No próximo, eu tenho o seguinte, o A2, menos 2 positivo, né? Menos 2. Regra de sinal de novo, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4 aqui. Meu A3, vamos lá, substitui de novo o termo positivo. Menos com mais aqui, ó, dá menos 3. Com menos 2 dá menos 5. Então, menos 5 é o meu próximo termo. Meu A4, menos, e o 4 positivo aqui, regra de sinal. Menos 4, menos 2, menos 6. E o último, ufa, para terminar, menos com 5 aqui positivo, dá menos 5, menos 2, menos 7 e ufa, terminei esse exercício, Marcos. Nossa! Muito bom. Pessoal, é o seguinte, é claro, reforçando que nós estamos aqui, né, desenvolvendo a sequência, mas o seu professor vai estar te apoiando, né? Como eu falei, tem o professor, né, de cada um aí, a professora Silvia, o professor Navarro, o professor Otávio. Eu sei que eles estão aí junto com vocês. Então, não se preocupa, tá? Aqui nós estamos dando uma introdução, por exemplo, né? E vocês vão dar uma sequência aí com os seus professores. Na semana que vem, Jonas, semana que vem não, quarta-feira, hoje é segunda, olha. Quarta-feira nós vamos começar a dar sequência na sequência, que será progressão aritmética, né? Então, aí tem o Gabriel, o Luiz, o Rodolfo, o Felipe, né? Estão agradecendo aí, né? Tem, olha, o professor Edson, né? Tá curtindo aí a aula aí, tá? Jonas, fazer a conclusão então, por favor. Vamos recapitular aí tudo, né? Então, na tela de vocês vai aparecer o seguinte. Então, a lei matemática que permite determinar os termos de uma sequência, nós chamamos ele de termo geral, que é o AN, que é o que a gente tanto utilizou aqui hoje. Para toda sequência
que exista, no caso, sim, existe esse termo geral. Tomem sempre cuidado na questão de sinal, tomem sempre cuidado quem está multiplicando ou não um N. Tentem, eu escrevi, claro, vocês podem escrever também, mas eu fiz uma sequência mental das posições de cada termo. Então, eu pedi os 5 termos, eu fiz uma sequência dos 5 primeiros termos. Então, sempre que vocês tiverem essa sequência, preste atenção nisso. Tome cuidado com algumas coisas de está faltando aqui ou faltando ali, e você complementar com algum número que, no caso, ele não represente a sequência. Lembrando, o termo geral representa para qualquer termo desta sequência. Mesmo a primeira sequência que nós colocamos, a definição do termo geral lá era a letra D. Para as demais, cada um tinha uma lei fundamental. Reparem sempre, prestem atenção nos enunciados. Se existe uma sequência, ela pode ser crescente ou decrescente, nós vamos falar mais isso nas próximas aulas, mas nós temos que identificar sempre qual que é a razão dessa sequência, como ela se localiza nessa sequência. Não é isso, Marcos? Exatamente. Alguém tem alguma dúvida no chat, alguma coisa? Não, alguns aí estão aí com um pouco de dúvida, mas aí, claro que o professor vai estar reforçando, né? Aí o professor Justino, o professor Mineiro, a professora Sandra estão agradecendo e muito a explicação de vocês aqui, né? Que nós estamos desenvolvendo. Então, obrigado aí, professores, né? Justino, o professor Mineiro, professora Sandra, né? E eu sei que os outros professores também vão estar reforçando, né? Então, como eu comentei, nós estamos desenvolvendo a sequência e quarta-feira nós vamos começar com a progressão aritmética, PA, né? Aproveitem, dê uma olhada no caderno do aluno, façam as atividades, né? E tenham sempre aí dúvidas, procurem o professor. Bom, agora para finalizar, Jonas, as últimas palavras aí, por favor. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira temos uma nova aula. Peguem o caderno do aluno, já venham com lápis, caneta, borracha, que nós vamos continuar. Espero que vocês fiquem em casa e fiquem bem, tá? Muito obrigado a todos, um bom dia a todos. Bom dia e boa semana. Fiquem em casa.